Paz e graça, queridos amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Como é que estão vocês? Fico feliz, por nosso canal. Vamos continuar trabalhando para que pessoas venham conhecer mais o poder de Deus, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente para vocês, a sua vida, seu corpo, o seu coração, a sua devoção, a sua fé, a sua piedade, que você continue sempre buscando a Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Significa dizer que nós devemos buscar a Deus em todo o tempo todo. Quem não tem tempo para Deus, já dizia um filósofo, vive perdendo tempo. Ontem eu falei sobre a questão de Karl Barth. Karl Barth ele não foi um filósofo progressista, embora tinha algumas nuances nos seus pensamentos que não eram, de fato, realmente concretos, Mas ele cria na Bíblia, com muitas altas críticas, ele desenvolveu a neo-ortodoxia, que alguns críticos, sobre pensamentos da Bíblia. E eu acho que quando você começa a questionar a Bíblia, meu amigo, tem algo de errado com você. Quando um cristão ele começa a questionar a Bíblia, tem algo de errado com ele. Por quê? Porque a Bíblia é um livro infalível. A Bíblia ela é um livro infalível. Claro que você não vai saber tudo de Bíblia, como eu não sei e ninguém sabe. Agora, a verdade é que foi Paul Tillich e Rudolf Bultmann, que eram teólogos mais liberais, progressistas, da crítica, da autocrítica da palavra de Deus. Então nós devemos conhecer a Bíblia, aplicar os nossos pensamentos à palavra do Senhor. Devemos aplicar tempo para nós aprendermos, desenvolvermos, termos um relacionamento com a Bíblia. Eu já falei aqui que as outras religiões, o Testemunho de Jeová tem alto relacionamento com a Sentinela, se não me engano é o livro deles, o Mormons, com os livros deles, e nós devemos ter um relacionamento com a palavra de Deus. Eu estou fazendo uma campanha mais ou menos de 21 dias, sobre o Salmo 119. Ainda que acabe o Salmo 119, eu vou retornar ao primeiro versículo até formarmos 21 dias. Por quê? Porque a repetição ela é didática. A repetição ela é didática. E por falar em Salmo 19, eu gostaria de ler aqui o Salmo 119, o capítulo que nós estamos trabalhando hoje. É um capítulo muito pertinente, contundente, porque o Salmo, gente, ele é a boca de Deus sobre as nossas vidas, O Salmo é a boca de Deus na nossa vida, é o pensamento de Deus. Diz aqui: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e me cumprirei de que hei de guardar os teus justos juízos. Então, lâmpadas para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Perceba que a luz que você tem é a luz que vai vir do Espírito Santo de Deus, que vai clarear o seu caminho, que vai produzir frutos dignos de arrependimento. O cristão ele precisa produzir frutos. A árvore ela produz o que? Frutos. E o cristão ele precisa produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias de minha boca. Ensina-me os teus juízos. Então, a Bíblia fala que
o preceito do Senhor, né, são perfeitos. No versículo 103 vai dizer: ó quão doces são as tuas palavras, e ao meu paladar mais doce que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. É isso que um cristão tem que fazer. É isso que um pastor tem que fazer. É isso que um servo de Deus tem que fazer. Então você precisa afastar-se do mal e pegar a palavra de Deus. Lâmpadas para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse é um versículo que eu gravei quando eu era menino, quando eu era criança, esse versículo. Por quê? Porque inspira que a Bíblia tem que lhe dar direção. Gente, para você conhecer o que é falso, por exemplo, uma pessoa, quando vai chegar no especialista em moeda, em nota de dinheiro de R$ 100, ou 50, qualquer que for, ele só precisa saber o qual verdadeira. Ele não precisa conhecer, ele não precisa ser especialista em falsa. Ele precisa ser especialista na nota verdadeira, que ele vai repudiar a nota falsa. E nós podemos observar que nosso meio, né, eu estou falando de um contexto geral, Por quê? Porque a apostasia tem entrado no nosso meio. O que é apostasia? O esfriamento da fé. Né? É o esfriamento da fé. Hoje há uma briga louca entre igrejas, né? Pastor querendo ser melhor do que o outro, né? E às vezes não é isso. Às vezes é pessoas de dentro da igreja minando os próprios pastores. Eu tenho a minha diferença, alguns pontos básicos, né, com relação a alguns homens que estão na mídia, claro, né? Eu sou um homem muito analítico, preparado por Deus, né, e alinhado por um seminário muito extenso, né? Se você faz um seminário de um dia, glória a Deus, não sou melhor do que você em nada. Mas eu fiz um seminário de 4 anos e 6 meses. Fora os 1000 cursos que eu fiz aqui e ali e tal, né, para poder chegar ao entendimento, à ortodoxia da palavra de Deus. Ou seja, nivelar naquilo que Deus tem para mim. E perceba que eu vejo que muitas pessoas, né, dentro da igreja, eu vejo futilidade, né? Quando eu vejo alguns sites, gente, criticando pastores. Claro que eu tenho a minha diferença, não é tudo que eu concordo, tem com alguns pastores que estão aí na mídia, né? Como o Ed Macedo, o R. Soares, o próprio Silas Malafaia, o Esteve Hernandes, né? O Agenor Duque, o Valdemiro Santiago, né? Tem alguns pontos que eles precisam realmente reconfigurar. Agora, você fica perseguindo esses homens, ficar lutando contra esses homens. Tem site que é especializado nesses homens. Gente, sites de fofoca gospel, de defamação, de deturpação, de calúnia, de desejar mal ao outro. O que a Bíblia fala? Se teu irmão pecar, vai a ele e ora, né, com ele e vai até a ele, né? Se alguém está fazendo algo de errado, ore ao Senhor. Peça ao Senhor que Deus venha dar o entendimento. Né? Eu já vi muitas pessoas até gabaritadas que, em vez de lutar contra o marxismo, gente, por quê? Porque nós temos uma guerra cultural, como diz o J.B. Carvalho. Nós estamos em uma guerra cultural. A guerra é cultural. Hoje em dia, o negócio está se afunilando. Está se afunilando para a volta de Jesus, né? Você vê aí a preparação da igreja para a volta de Cristo. Eu escrevi até um livro que vou lançar, se Jesus voltar antes, né? Para elucidar muitos cristãos, né? Mas por quê? Porque eu quero que as pessoas saibam, né, que Jesus está voltando e há uma força do anticristo, que é notório, é nítido, que está controlando o mundo, né?
E não pense que o diabo vem de rabo e chifre, não, que ele não vem. O diabo vem na cultura, o diabo vem nos arquétipos, o diabo vem nos 7 montes da sociedade. Qual os 7 montes da sociedade? Né? Indústria, entretenimento, cultura, religião, política, mídia e influência. Os 7 montes da sociedade, falado pelo Gushman, que foi o criador da Jocum, né, Jovem com Missões, que é um dos grandes projetos missionários no mundo. É um dos projetos missionários cristãos, protestantes, assim podemos dizer, de maior relevância, dentre tantos outros relevantes, de maior relevância no mundo, a Jocum. Faz um trabalho excelentíssimo, né, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, né, com pastores, com missionários, com obreiros, com mestres, enfim, servindo a igreja do Senhor. Agora, perceba que nós estamos em uma guerra cultural. Nós estamos em uma guerra cultural. Porque, veja bem, quando um cristão ele não sabe nada de guerra espiritual, ele vai o quê? Se levantar contra uma igreja, se levantar contra um pastor, se levantar contra um ministério, falando isso no seio e na nave da igreja. Perceba que eu não estou falando nada fora do mundo, estou falando dentro da igreja. Por quê? Porque o cristão ele não sabe batalhar, ele não sabe guerrear. Ele vai falar mal somente de Edir Macedo, meu Deus do céu, qual o mal que Edir Macedo faz, querido? Claro que tem coisas que não concordo com ele, não, claro. Eu sou um homem totalmente da ortodoxia, ou seja, formado, né, pela palavra de Deus, né? E tem coisas que não concordo com ele, com o seu Valdemiro Santiago, com o seu Cira Malafaia, né? Que já foi um pouco mais restrito, abnegado, resignado na ortodoxia. Mas, para mim, não deixa de ser homem de Deus. Não deixa de ser homem de Deus. Tem as suas falhas, tem, mas não deixa de ser homem de Deus. Ah, mas a igreja dele, a empresa, eu não quero saber. Eu não quero saber com ele e com Deus. Eu vou dar conta de mim para Deus. Né? Agora, imagine você dirigir 30, 40, 50 mil pastores, como é que vai ser? Você não tem controle de tudo. A pessoa dirigindo uma igreja com 2 membros, né? E já é um problema que dirá isso com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, com 300 mil pastores espalhados por aí fora. Então, só quem está na pele dele sabe. Agora, claro, aquilo que é errado, que não estou aqui para apoiar erro, tem que se reconsiderar. Tem que se reconsiderar. Agora, o maior perigo não é teologia, gente, não é teologia da prosperidade, não. O maior perigo é a teologia liberal. Já falei isso aqui há muito tempo. O maior perigo do Brasil não é a teologia da prosperidade, é a teologia liberal. Porque a teologia liberal, ela vai de uma forma sutil e ela pega no pecado, né? E vai fazer com que o cristão, né, ele se alinhe com o pecado. Quer ver uma coisa? Veja bem. Um crente, ele entra na faculdade, cheio do Espírito Santo. Ou no seminário também. Porque, para se desviar daqui para ali, o cara entra no seminário, né, entra na universidade com a Bíblia debaixo do braço, né, o cara é crente e tal. Aí o professor, sempre marxista, né, sempre com ideias esquerdistas, né, começa a questionar a Bíblia. Vem cá, né? E a Bíblia, não estou dizendo que são todos, mas alguns professores têm essa visão, porque são questionadores. O professor em si, ele é um questionador, né? Nas áreas das humanas e outras áreas também. Porque antes de tudo, o cara ser um professor, ele é um ser humano e ele tem um partido ou uma filosofia. Poucos professores ficam neutros. Então ele começa a questionar a Bíblia. Ele começa a questionar a Bíblia. A Bíblia mesmo é um livro cristão. Esses acontecimentos aconteceu aqui na Bíblia, tal acontecimento. Aí o cara que é crente,
um jovem crente, né, começa a ficar cético. Ele começa cético. Ele ouve a palavra do professor, em vez de ficar baseado na palavra de Deus, ele fica cético. Depois de algum tempo, o professor começa a indagar mais a ele e tal, não é a turma, mas ele está ouvindo ali. Ele começa a ficar crítico. Isso aqui, na Bíblia aqui, né, já não concordo mais. Depois ele começa a ficar o quê? Cínico. Ou seja, a zombar da Bíblia, né, e daqui para se tornar um ateísta, um blasfêmio, ou um gnóstico, um agnóstico, é daqui para ali. Então, é o que nós vemos nessa sociedade hoje, uma sociedade muito pastelizada, né? Uma sociedade líquida, uma sociedade flácida, uma sociedade muito pastosa, né? Ou seja, não é concreta, os seus fundamentos não têm raízes, não tem lições, e tudo aquilo que remete a isso, a sociedade é contra. Agora, claro, não estou falando dos exageros. Porque o evangelho, gente, eu aprendi uma coisa com um pastor amigo meu, o seguinte, fala assim, que o evangelho ele está na linha do meio, do equilíbrio. Não adianta o camarada estar com o evangelho que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que não sei o que e tal. O evangelho é prática. O evangelho é prática. O evangelho é o poder de Deus para mudar essa criatura. Primeiramente os judeus, depois o grego, como eu li aqui recentemente, né? Então, o evangelho, ele vem o que? Trazer paz às pessoas, vem trazer solução para as pessoas. Ah, pastor, mas ele não pensa de acordo com o que eu penso. Ore, queridos. Ore. Não adianta você querer uma coisa e não orar. Você precisa orar para que Deus venha intervir. Você sabe qual é o maior ministério que eu acho, eu particularmente, qual é o maior ministério que eu acho do mundo? Eu acho o seminário bom, eu acho a escatologia excelente, missão, uma bênção. Tudo isso é bom. Mas para mim, qual o maior ministério que eu acho do mundo ou da oração? Quando eu vejo realmente crente que ora, né? Crente que abre a boca para dizer que ora e que não ora, que fala conversa fiada, que tem muita conversa fiada. O crente que ora, ele tem um relacionamento com Deus. Ele é manso, ele é humilde, ele é equilibrado, ele é sensato, ele às vezes, nunca, não sabe fazer um ó com um copo, às vezes é um analfabeto, mas é um cara humilde, manso, equilibrado, e sabe discernir as coisas, né? Sabe discernir as coisas para que venha efetuar, né, a ação correta. Porque não é debatê-lo com o seu adversário que você vai ganhar uma pessoa, né, para Jesus. Não é debatendo com o satanista que você vai ganhar ele para Jesus. Não é criticando um católico que você vai ganhar ele para Jesus. Não é apontando um dedo para a imagem de escultura que você vai ganhar o católico para Jesus. Pelo contrário, você vai afastar ele. Ele vai dizer, poxa, rapaz, esse cara é um antipático. Ore por ele, né? Ore por ele, declare sobre a vida dele, para que ele venha a ser uma pessoa que venha ser fiel a Jesus, né, em todo o tempo, o tempo todo. Em todo o tempo e o tempo todo. Né? Então, nossa maior luta, gente, não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades e dominadores do mal. Eu já falo isso aqui há muito tempo nesse canal. Né? Então não adianta você lutar porque o seu irmão vota em B, vota em C, vota em D, vota em E. Você precisa ter a clareza do Espírito Santo e não brigar, porque o que Deus não quer isso é futilidade, inutilidade. Né? O que tem de cristão menino é um negócio sério. Agora, ninguém briga para poder orar mais, ninguém briga para poder evangelizar mais, ninguém briga para se consagrar mais, ninguém briga para poder jejuar mais, para crescer mais na graça do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não estou dizendo que você não vai querer, por exemplo, para quem tem competência de diálogo, qualquer pessoa que tem competência de diálogo, sente, converse. Mas que não tem competência, não dê pérola aos porcos. Né? Então, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, que deixando as coisas que para trás ficam, avanço para que estão diante de mim pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Tem crente que fica muito voltado para o passado, porque eu fiz, porque lá naquela época eu evangelizei, naquela época, como eu era jovem, eu preguei. Gente, Deus, ele faz novo todas as coisas. A oportunidade passou, passou, mas Deus lhe dá a oportunidade de você buscar mais. Ah, mas eu fiz tal coisa que me arrependo, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É um dom de Deus. Você é uma aquela pessoa, você é outra pessoa, você é uma pessoa mais madura, mais equilibrada. Eu não sou a mesma pessoa de 20 anos atrás. Eu mudei para evoluir. E eu quero ser, daqui a 20 anos depois, 10 anos depois, se Jesus não voltar, 30 anos depois, se Jesus não voltar, melhor do que eu estou sendo hoje. Porque eu quero melhorar. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até esse dia perfeito. Então, muitos erros de muitos cristãos é porque eles não andam segundo a palavra de Deus. Muitos erros de cristão é porque, como diz o Salmo 119, toda a base, toda a tese, a síntese, a antítese, a dialética do Salmo 119 é a palavra de Deus como luz. E é o salmo mais tenso que tem, é o salmo mais comprido que tem, em todas as suas nuances. Porém, é o salmo mais sintetizado que tem, na minha opinião. Que fala o quê? Olhe para a palavra. Versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mal para observar a tua palavra. Então, quando o cidadão ele observa a palavra de Deus, ele se torna uma pessoa que vai ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, para você produzir o Espírito Santo no Espírito, o que você precisa? Você precisa ouvir a palavra de Deus, entrar no teu quarto, né? Ouvir Deus falar com você, abrir a sua Bíblia. Quer um conselho? Abra o seu quarto, entre no seu quarto, abra a sua Bíblia, bote um louvor, de preferência, não estou dizendo que outro louvor é melhor, é ruim, não. Bote um louvor menos acelerado, uma adoração menos acelerada. Por exemplo, tem aí David Keelan, tem Antônio Cirilo com essa pegada, aqueles musicais, né, judaicos, né, de Israel, enfim, aquelas músicas mais antigas e tal, para que você venha diminuir a sua frequência e alinhar com a palavra de Deus. E você fluir ali naquilo que Deus tem para você. Ouça pessoas que são mais sábias que você. Ouça pessoas que são mais tem conhecimento mais do que você. E no YouTube aí tem um bocado de pessoas que tem aí um conhecimento mais que você. Em todas as áreas falando. É para você ter uma direção. A Bíblia fala que Deus ele coloca mentores para estar nos guiando. Né? Por quê? Porque o mentor ele passou por algo que você não passou, ele sabe algo que você não sabe. Né? Ou por informação, ou por experiência empírica, cognitiva, seja lá o que for. Mas o importante é que Jesus Cristo tem que ser o centro da sua vida. Jesus tem que ser o centro da sua vida. E você não ficar apontando ao irmão, o que o irmão está fazendo isso, o que o irmão está fazendo aquilo. Não, aponte para si mesmo. Veja você a si mesmo. Observe-te a si mesmo. A Bíblia fala naquele 1 Coríntios, capítulo 11, versículo sobre a ceia, né, que examina-te a ti mesmo. Cuida-te de ti mesmo, diz o apóstolo Paulo também. Então, o que nós devemos olhar para nós mesmos. Nós não devemos olhar para os outros para apontar, não, para apontar soluções, sim. Né? Mas devemos diminuir na presença de Deus, para crescer diante de Deus. Né? Interessante que nós devemos observar sempre os preceitos de Deus, que são fiéis com justos, como diz aqui, os ímpios armam laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração.
Inclinei meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. Qual é o centro do Salmo 119? Guardar a palavra. Ele vai escrever, gente, cento e tantos versículos, 156 versículos, vai dizer, guarda o mandamento, guarda os estatutos, a ortodoxia, fica na palavra, medita na palavra de dia e de noite, busca a palavra. Porque não adianta a gente estar no poder latente da alma. Estou falando qualquer pessoa, eu, você, qualquer um. Nós devemos estar sempre submetidos à palavra de Deus. Nós devemos sempre estar alinhados à palavra de Deus, recebendo direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não dá direção apenas a B, C, D, F, G, H, dá todos, sem exceção de pessoas. Você saber que o mesmo Espírito Santo que usou Kenneth Reagan, usou T.L. Osborne, usou Mork Cerulo, ele usa você. Às vezes, quando você vê, rapaz, aquele homem, poxa, Reinhard Bonk, Billy Graham, sim, muito bem, glória a Deus, foram grandes homens de Deus. Mas não é diferente em nada de mim e você. Não estou dizendo em ministério, claro que o ministério dele foi mega ministério. Mas você pode ser usado para ganhar uma alma para Jesus. Você pode ser usado na sua ação, na sua convergência, para ser um restaurador de almas, restaurador de brecha, restaurador de famílias, restaurador de pessoas da sua empresa. Por quê? Porque as pessoas elas vão procurar você. Você é um cristão, realmente, fala da palavra de Deus, é um evangélico, as pessoas vão até você, querido. Ah, mas não sou pastor, não. E daí que você não é pastor? Eu nem sou obreiro, melhor ainda. Melhor ainda. A não ser que você negue a fé. Aí é outra coisa. A não ser que você negue a fé. Aí já é outro problema. Que é com você e com Deus. Porque tem cristão que parece que é 0007. É 0007. Né? Então, as pessoas vão até você, independente de onde você esteja, para ouvir uma palavra de Deus. Agora não quer dizer que você vai ser aquele cara que vai ser aquele cara antipático, né? Aquele cara que tudo é Bíblia, no sentido de lacrar em cima das pessoas. Não, você tem que ser. Viva o Evangelho como ele deve ser. Viva o Evangelho como você deve fazer. Não é que você vai lacrar em cima das pessoas, é porque a Bíblia diz, como eu vejo muitos crentes aí, que, pelo amor de Deus, o cara entra na empresa, o amigo brinca, bom dia, bom dia não, paz do Senhor. O cara chama ele para, rapaz, vamos ali no refeitório, na hora do descanso, né? Vamos ali falar uma coisa boa, coisas boas, né? Bater um papo. Estou orando na palavra. Pelo amor de Deus, gente. Deus não quer isso. Deus quer que você exale o amor perfeito. Vamos ali. Você pode fazer uma oração por mim. Primeiro você precisa aceitar Jesus. Que coisa é essa? Porque tem crentes que são assim. Eu falo de cátedra. Eu estou há 17 anos pregando a palavra de Deus. Seja dentro de igreja ou fora de igreja. Amo a igreja. Amo a igreja. Estou aqui a serviço da igreja. A igreja precisou de mim. Estou ali na igreja, o tempo determinado por Deus, em comunhão com os irmãos, né? E sempre levando a paz, o amor, a palavra, sempre trazendo um refrigério, né? Sempre obedecendo, porque a igreja não é minha, a igreja é de Deus. E sempre ali pautado na comunhão com os irmãos. Embora Deus usa o pastor para exortar, né? Deus usa o pastor para trazer conserto. E a igreja também precisa receber também. Porque a igreja não precisa, porque a igreja não só vai receber chave de carro, emprego, né? Para quem está solteiro, casamento, para quem está sem carro, uma chave de carro, uma chave de casa própria. Não é só isso, não. Esse é um dos grandes erros da teologia da prosperidade. É um dos erros da teologia da prosperidade. Embora
guardada a dever proporções, Deus faz tudo isso, mas isso não é o centro. Esse não é o centro. É buscar-me e me acharei como buscar em todo o coração. Tem dois versículos que eu sempre gosto, é o seguinte, que buscar o Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ou seja, significa dizer que você precisa buscar o Senhor enquanto você pode achar. Porque, gente, a pior coisa no mundo, não é oportunidade perdida, não. A pior coisa do mundo é quando você não acha mais Deus. Porque, claro que tem coisas que você tem que aproveitar. Tem coisas que quando a pessoa ela passa desse mundo, ou ela não tem mais a possibilidade, né, de clamar a Deus, de buscar a Deus, né, na sua força, no seu, na sua vivência. Eu estava vendo um relato de um testemunho de várias pessoas que trabalhavam no World Trade Center em 2001, no World Trade Center, e que não morreram. Por quê? Porque vai ter vários percalços ali que eu creio que é a mão de Deus. Um se atrasou porque o pombo fez caquinha no seu vestido. Tem uma mulher que ela está passando na rua, o pombo passou e sujou, né, com excrementos a sua roupa. Ela voltou, tomou banho, logicamente, né, e quando ela estava saindo, aconteceu aquela coisa toda. Teve outro, né, que o pneu do carro furou. Teve outro, né, que acordou um pouco mais tarde. Teve outro que não se sentiu mal, se sentiu mal. Teve outro que, de uma hora para outra, a porta travou. Né? Teve outro que ficou preso num trânsito. E todos esses trabalhavam no outro centro, mas naquele grande dia fatídico não pôde ir. Por quê? Porque aconteceu esse percalço e esse percalço, entre aspas, que salvaram a sua vida deles. Você vê a mão de Deus na vida dessas pessoas. Ah, porque os outros morreram? Meu amigo, pergunte a Deus. Pergunte a Deus. Pergunte a Deus. Agora, esses, creio que pelo menos, né, de fato, tem a mão de Deus na vida dessas pessoas. E os outros, vai perguntar a Deus. Porque não aconteceu com os outros. Estou falando daqueles que testemunharam, né? Então, porque tem coisas que, mas voltando aqui ao assunto, você percebe que tem uma ligação e Deus está no controle de tudo. Agora, quando a pessoa tiver esses conceitos, porque fulano, beltrano, tertuliano, diz que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, cuidado, gente. Cuidado com a teologia liberal. Não estou dizendo que você não seja o que você quer ser. Seja aquilo que você quer ser, mas na Bíblia. Qualquer pastor que vem falar algo que está fora da Bíblia, eu refuto na hora. Mesmo que, até eu mesmo, que eu gosto de falar, se eu mesmo ou um anjo pregar o evangelho que não seja de Jesus Cristo, que seja anátema, ou seja, está em cima do erro. Está em cima do erro. Pregar uma doutrina. Gente, qual os 5 solas de Lutero, gente? Sola fé, sola fide, só a escritura, só a fé, só a escritura, só a Deus a glória, só Jesus salva. Né? Então são os 5 solas de Lutero. E só a graça. Graça, fé, escritura, Deus e Jesus. Pronto, acabou. Graça, fé, escritura, Deus e Jesus. Graça, fé, escritura, Deus e Jesus. Lembrando que essa hipergraça aí é diabólica. Que essas pessoas falam que você pode pecar e Deus é maravilhoso, de seu Caio Fábio,
Ricardo Gondim, Arovaldo Ramos, Ed Renekiewicz, que para mim são os quatro da escola de Frankfurt dentro da igreja hoje brasileira, né? Esses quatro que querem reformular o evangelho, é diabólico, gente. Não, o evangelho é o poder de Deus, o evangelho não muda. O que tem que mudar é a gente. Né? Eu que tenho que descer mais na oraria de Deus. É para você pegar a palavra de Deus, igual o Caio Fábio, para dizer que a Bíblia é subjetiva, não, a Bíblia é concreta. Para dizer igual o Ed Renekiewicz, né, que tem que atualizar a Bíblia, me faça uma garapa. Para dizer igual Ariovaldo Ramos, né, que Deus está equivocado em alguns preceitos, me faça uma garapa. Para dizer igual o Ricardo Gondim, que Deus aceita a união de pessoas do mesmo sexo dentro da igreja, de jeito nenhum. Agora perceba que Deus ama a todos. Deus tem que amar a todos. Deus ama o gay, ama o hétero, ama o prostituto, ama o maconheiro, ama o ladrão, ama o assaltante, ama a todos. Pode, não tem problema não. Quer vir, meu querido, para a igreja? Venha, a igreja vai abraçar. Ah, pastor, mas tem igreja que não faz isso. Então está errada. Se a igreja não faz isso, ela está errada. Porque a igreja tem que amar os homossexuais, amar os gays, amar as prostitutas, o ladrão. Agora, tem que ser franco e dizer, não concordo com vocês. Não concordo com a tua prática. Porque eu estava vendo até um comentário de pastor Lamartine Portela, né, um pastor, eu não gosto muito dele não, mas ele tem uma sacada muito boa. E ele falando sobre isso, sobre a questão do homossexualismo, do LGBTQIA, que está uma questão muito em voga aí com a igreja. A verdadeira igreja, gente, ela ama os homossexuais, mas não ama o homossexualismo. E as pessoas que estão de lá têm que vir para submeter as regras da igreja. O que está acontecendo? Poucas igrejas são mais radicais. Mas tem igrejas que são pouquíssimas no evangélico. Aí pega essas igrejas, um ou outro pastor, que é um pouco mais radical, e coloca como se todo evangélico odiasse o homossexualismo, o homossexual. Nós odiamos o pecado. O pecado tem que odiar sim. Seja prostituição, seja pornografia, seja homossexualismo, seja mentira, seja promiscuidade, seja perversão. Tem que se afastar. O homem de Deus se afasta desse tipo de coisa. Né? Agora, você vai amar o pecador, né? Você vai amar uma pessoa que está do outro lado, porque você é um ser humano, antes de ser tudo um ser humano. E você vai orar para que as pessoas venham para a igreja. Agora, vindo para a igreja, cumpra a regra da igreja. Vindo para a igreja, meu amigo, você tem que cumprir a regra da igreja. Agora, se você é um amigo do evangelho, um visitante, não tem problema nenhum. Fique, né? Ninguém vai obrigar você a citar Jesus, ninguém vai obrigar você, ninguém vai abrir sua cabeça, né? Vai cerrar sua cabeça para enfiar a Bíblia, ninguém vai fazer isso não. Você vai por livre e espontânea vontade. Eu como ouvi de Hernando Dias Lopes, ele disse que não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio houve apenas, né? Segundo Hernando Dias Lopes, houve apenas com Adão e Eva. Porque não tinha o bem e o mal, o homem não tinha pecado. O homem não tinha pecado. Hoje tem livre gestão. Você vai fazer gestão de si mesmo. Para sempre com tendência do lado do bem. Né? Deus dá o caminho. Olha, você segue quem você quiser. Agora, eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Então vamos parar com isso. Né? Então a imprensa, né, que é uma imprensa midiática, uma imprensa esquerdista, né, uma imprensa marxista, ela joga a igreja contra os homossexuais. Ah, mas tem pastor que fala isso, meu amigo, é um pastor ou outro. Você vê todos os pastores falando? Porque se todos os pastores for falar, meu amigo, um negócio ia ser sério. Agora, claro que tem pastores que exageram, sim, né? Esses dias houve a questão de o pastor André Valadão, né? E aí fica por isso mesmo, tal, né? Mas
ele se explicou também, porque é uma coisa, gente, veja com você. Se a pessoa ela erra, ela tem o direito de pedir perdão. Pronto, pediu perdão, acabou. Ele se exacerbou, né? Ele passou da medida, ele da forma, não da verdade. A verdade tem que ser falada assim, né? Pregar a verdade sim. Agora, se ele se exacerbou, né? Mandou matar, mandou jogar na fogueira, e ele veio pedir perdão, né? Se realmente foi isso, acabou. Acabou. Pronto, ele reconheceu o erro dele. Acabou. Apaga-se com borracha e vive-se o outro plano. E vive-se o outro projeto, o outro plano. Né? Então, por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para que as pessoas se convertam. O Evangelho é o poder de Deus para que as pessoas se convertam, primeiro do judeu, depois do grego. Então, para todos. Agora, é necessário que aqueles que entrem na igreja se adaptem à regra da igreja. Também não pode estar, né? Falando em igreja séria. Na igreja séria, não a igreja de Caio Fábio, de Ricardo Godin, a igreja, como diz o outro, a igreja de Chopin, né, do Leonardo Vieira. Essas igrejas que são mais seitas, são piores do que seitas. Porque a seita já diz na lata. Eu sou a favor disso, tal, errado ou não, você já conhece. Mas essas igrejas, meu amigo, pelo amor de Deus, essas igrejas inclusivas, a palavra é até bonita, inclusiva, mas para aceitar o pecado, onde a pessoa que vai viver aonde quiser, do jeito que quiser, de jeito nenhum. Jesus não aceita isso de jeito nenhum. Jesus não aceita isso de jeito nenhum. Venha, Deus vai lhe dar. E outras coisas, as pessoas que não têm base, gente, vai falar o que tem que dar a direção ao pastor. Porque o pastor, ele está ali, ele tem uma visão maior do que os outros, queira ou não. O pastor, ele estudou, o pastor, ele fica ali, na sua grande maioria, dedicado apenas à palavra e ao estudo da palavra, ao conhecimento contemporâneo, moderno contemporâneo. Aí vai o irmão, né? Porque eu penso, eu acho que tem que ser assim, porque não sei o que. Você não acha nada, meu amigo. Quem tem que achar é o líder da igreja. A sua opinião não vale nada. É porque eu penso que não sei o que. Você tem que pensar que nada. Que tem que pensar. Se você pensa de acordo com a palavra de Deus, glória a Deus. Mas que você pensa, é porque eu penso, eu acho, não tem que achar nada. Que tem que achar a palavra de Deus. Eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Eu jamais quero cometer um erro na minha vida de dizer o seguinte, isso aqui na Bíblia está errado, isso aqui na Bíblia, gente, a Bíblia foi escrita por Deus. Acabou, a Bíblia está aqui, acabou. Acabou. Você pode questionar, por exemplo, a forma que foi, o modo que foi, o porquê foi. Isso é hermenêutica, isso é exegese. É normal você saber onde Jesus, se Jesus, ele tinha, como é que se diz, amigos, né? Se Jesus, a região que Jesus viveu, o que Jesus se alimentava, isso é normal. Isso é contexto histórico. Se você querer saber se Jesus, quantos metros Jesus tinha, né? Ou o peso de Jesus, vai fazer igual outro. Se bem não faz, mal também não faz, né? Então você precisa estar atrelado à palavra. Agora você vai ver muitos crentes aí, né? Inclusive pessoas desse meio artístico, o cara é promíscuo, o cara é pervertido, igual a dona, com todo respeito, que Deus salve a alma dela, né, que são dignos, né, do amor de Deus, como pastores, como membros, nós temos que orar também de misericórdia para que Deus queira falar na ignorância, né, como dona Anitta, seu Pablo Vittar, seu Tammy Gretchen, né? E muitos outros. Essa arrancada aí da Globo, a maioria da Globo, uma grande maioria, embora tenha gente da Globo aí que seja coerente, viu? Tem gente da Globo que seja coerente. De 1000 você tira um, mas tem gente, porque nem todos vão se dobrar para Baal. Aí o cara vai dizer, não, porque eu acho que se tiver um sentimento entre duas pessoas, cristão, falando cristão, tem que se oficializar assim. Como, meu amigo? Se a Bíblia é contra.
Como que a Bíblia é contra? Ah, mas vou impedir? Você não vai impedir, mas você não vai apoiar. Então você deixa a decisão para a pessoa. Ah, vou parar de falar com a pessoa. Não estou dizendo que você vai parar de falar com a pessoa. Eu estou dizendo que você vai dar sua opinião. Porque o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade. Eu fui comprar pão, quando eu estava vendo, tinha duas mulheres de mão dada no meio da rua. Aqui, que é o fim do mundo, né? Eu imagino em outros lugares. Né? Claro que você respeita, você não vai falar nada, mas isso é antibíblico. Ah, mas você vou odiar. Quem disse que eu estou dizendo para odiar? Você vai orar. Mas você também não pode permanecer passivo como você está, porque aquela alma, Deus vai requerer de você, meu amigo. Aquela alma, Deus vai requerer de você, porque você não pregou o evangelho para aquela alma, porque você ao menos orou para aquela alma. E às vezes eu vejo cristãos que, rapaz, sabe o que isso acontece? A maioria dos cristãos, eles não têm sucesso dentro da sua própria casa, quer disciplinar lá fora. Não tem como, querido. Não tem como. Não tem como. Você precisa primeiro da sua oikos. Qual o critério do cristão? Onde começa o evangelho na vida do cristão? Em casa. Então, primeiramente, Deus, Deus. Deus. Isso aqui eu aprendi com o pastor J.B. Carvalho, um dos homens mais brilhantes que eu tenho na nossa época, o bispo de Brasília. Primeiro, o seu relacionamento com Deus é a coisa mais sagrada, rica, poderosa que tem. Quando eu vejo um cristão com a Bíblia na mão, indo para a igreja, eu me alegro. Quando eu vejo um cristão ajoelhado, já é um sinal ainda mais de alegria. Quando eu vejo um cristão chorando, a alegria passa a ser maior, porque são passos, né? Se o cara sai com a Bíblia hoje debaixo do braço, significa dizer que ele está mostrando ao mundo, né, que ele está querendo a Deus, a Jesus. Embora não de fato ele viva aquilo, mas ele está ali querendo a palavra de Deus, né? Então, e quando você vê já o próximo passo, ele está ajoelhado, é porque ele está com intimidade com Deus. Quando você vê ele chorando, é porque Deus já se fez presente na vida dele. Ninguém vai chorar, querido, por teatro, principalmente dentro de igreja. Ninguém chora por teatro. Então já auxiliei pastorear várias igrejas, já fui pastor de igreja, eu sei como é isso. E sou pastor de igreja, né? Sou pastor de igreja, queira o diabo ou não, gosto do diabo ou não, eu vou falar a verdade. Porque o meu compromisso é com isso aqui, ó. Meu compromisso com a palavra. Faço tudo em qualquer lugar. Se for para ser presidente da República, eu vou ser. Excelentíssimo senhor presidente da República, pastor Oséias. Amém, glória a Deus, né? Tal. Mas tem que ter o trâmite da Constituição. Amém. Agora, a minha fé, eu não vou negar minha fé, cada dia de ser não. Se for para ser um pedreiro, você, a minha fé é tal, mas aqui minha fé, a palavra de Deus, não vou negar não, querido. Eu não posso negar minha fé para satisfazer a vontade de homem nenhum. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu tenho que estar submetido à vontade de Deus. Ah, mas vai pagar preço? Que pague. Que pague por preço. Né? Ah, mas vai ser antiquado? É melhor você ser, como diz aqui, ó, veja só. Desviei os meus pés de todo o caminho mal para observar a tua palavra. Você tem que se retirar para observar a palavra de Deus. Você tem que estudar a Bíblia, você tem que ter a comunhão com Deus. Por isso que eu falo daqueles filósofos, né, de Karl Barth. E mesmo assim, Karl Barth não foi totalmente um filósofo íntegro ao ponto de ser um Dietrich Bonhoeffer, né, porque ele questionava algumas coisas dos dogmas. Mas, contudo, né, por exemplo, tem teólogos que consideram Karl Barth, né, um tanto quanto a teoria crítica, né? Mas o evangelho é total. O evangelho é total. Nós temos, gente, a
o ouro do evangelho, que é isso aqui, a Bíblia Sagrada. Isso aqui, muitos homens derramaram lágrimas, suor e até a vida para esse livro chegar aqui em nossas mãos. E digo mais, tem países que eu já falei aqui, e vou falar, que essa Bíblia não pode, é proibida. Tem países que a Bíblia é proibida. Tem países que você não pode pregar a palavra de Deus. Ou eu estou mentindo. Ou eu estou mentindo. Então, adore a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Né? Porque você tem tempo de adorar a Deus, adore a Deus, pegue seu violão, pegue sua música, entre no seu quarto e adore a Deus. Esqueça seu pastor, esqueça seu vizinho, é você e Deus. Feche seus olhos, é você e Deus. Ah, eu faço, pastor, continue fazendo, não estou falando para você que você faz, estou falando para quem não faz. Estou falando para quem não faz. Estou falando, se você faz, glória a Deus. Mas se você que não faz, precisa fazer. Ter um relacionamento com Deus. Não só ficar na letra. A letra é maravilhosa. Eu sou uma pessoa muito voltada para o estudo. Reconheço. Isso é um costume bom que Deus me deu. Agora, o meu relacionamento, meu amigo, vem antes de tudo com Deus. Eu quero orar. Eu quero sentir Deus falando comigo. Eu quero sentir a presença de Deus. Né? Às vezes eu sou um pouco mais emotivo, como Deus fala comigo, na palavra. Né? E assim por diante. Para que o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, tenha essa mentalidade. Ou você é frio ou quente. Ou você salga, ou você é salgado. Ou você influencia, ou você é influenciado. Você é influenciado, gente. Eu estava vendo ontem uma live de até irmão, um juiz, chamado William Douglas. E ele conversando ali com a filha dele, né? O William Douglas é um grande juiz, empreendedor, um cara fantástico, um homem de bem. Um homem de bem e um cristão autêntico. Né? Foi cotado para ser até ministro do STF, mas não foi. Mas um homem muito preparado. E ele falando sobre a influência. E sua filha falando com ele sobre a influência. Ele tem uma filha, né, que está uma influência, né? E essa filha dele falando sobre a influência que ele teve sobre a filha da filha. E a influência que a filha está levando para outras pessoas. Porque tem pessoas que são influenciadas por aquilo que você fala, aquilo que você faz. Ah, pastor, mas eu não sou um artista, uma celebridade, mas você influencia o seu filho, você influencia o seu vizinho, você influencia o seu colega, você influencia o seu patrão. Você sempre vai influenciar, não tem como. Você pode se achar o Zé Banana, o zero à esquerda, o mais inútil dos seres humanos, você vai influenciar. Olha o que eu estou lhe dizendo, você influencia que você nem sabe. Você influencia que você nem sabe. Agora, quando você tem essa influência ativada e faz por profissão, é outra coisa, que também é um lado bom. Jesus ele influenciava. Paulo ele influenciava. Moisés influenciava. Então você precisa influenciar para o bem. Você precisa influenciar. Porque, gente, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não somente do grego, mas também dos judeus. E não somente dos judeus, também do grego. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não depende de mim para nada. Deus não depende de mim para nada. Mas eu dependo de Deus para tudo. Isso estende para todo ser humano. Quem é que vai dar conselho a Deus? Quem é que vai dizer que Deus precisa dele? Ninguém. Agora, claro que a disposição que você se coloca na presença de Deus, Deus vai lhe usar. A disposição que você se sacrifica, Deus vai lhe usar.
A disposição que você desce, Deus vai lhe usar. A disposição que você gasta tempo, investe tempo para Deus, Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe abençoar. Agora, claro, tem matérias que não vou falar tudo aqui, por isso que esse canal é um canal que eu tenho falado aqui sobre esses preceitos cristãos. Tem matérias, né, que eu vou disciplinando para você aprender ao longo dos vídeos, né? Ao longo daquilo que Deus me coloca para poder passar para vocês. Então Deus não vai revelar tudo, Deus revela algo pouco a pouco. Né? Esse canal começou com uma pessoa. Hoje nós já temos 100 pessoas. E vamos dobrar esse número em nome de Jesus. Vamos fazer esse número dobrar, porque tem pessoas que amam esse canal. E você que está me assistindo, continue orando por esse canal, abençoando esse canal, né, para que a voz do Espírito Santo venha alcançar os recônditos mais profundos dos seres humanos. Venha trazer discernimento, alegria, confrontação com o pecado e trazer as pessoas mais perto de Deus. Esse é o objetivo desse canal. Eu não quero ser famoso, eu não quero ser Edir Macedo, Cira Malafaia, R. Soares, nada disso. Não quero ser Agênero Duque, eu não quero ser Augusto Nicodemos, nada disso. Hernando Dias Lopes. Glória a Deus pela vida deles. Louvado seja Deus. Não tenho inveja, pelo contrário, sou satisfeito e me alegro com a vida deles. Mas eu quero ganhar e edificar pessoas. Por isso você vai ser um divulgador desse canal. Você vai pegar o celular do seu amigo, você vai assinar para ele esse canal, para abençoar a vida dele. Você vai dizer, olha aqui o pastor Osés, um homem libado na palavra, conhece a palavra pela misericórdia de Deus, né? Fala de forma profunda, né? Não fica com oba-oba, e escute aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. E você vai ganhar, vamos duplicar, nós chegamos em 100, vamos para 200. E você que está me ouvindo, essa obra também é sua, e você vai ganhar sua recompensa em nome de Jesus. Não vou dizer recompensa de dinheiro, nada disso, que eu quero ganhar você, mas uma recompensa de alegria, porque quando você faz um bem a mim, eu faço um bem, Deus faz um bem a você. Você faz um bem ao evangelho, Deus faz um bem a você. E é sempre bom se você dá um copo de água a um dos escolhidos, que dirás levar uma pessoa ao arrependimento. Então, gente, que Deus abençoe todos vocês. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Você influencie para a glória de Deus. Influencie para a glória de Deus. Não deixe nada. Não deixe nada. Gente, o que eu olho é a palavra de Deus. Eu não olho para político A, pode ser ele quem for. Ainda que um anjo, né, prega o evangelho que seja Jesus Cristo, seja anátema. Pode ser Bolsonaro, pode ser Ciro Gomes, pode ser Lula, pode ser Marina Silva. Não quero saber. O que para mim o que importa é a palavra. E vou viver a união. Agora, você é livre para ter suas escolhas, fazer sua autogestão. Deus não deu livre-arbítrio. Aprendi isso com o Hernando Dias Lopes. Deus deu a você a autogestão. Deus vai gerir, você vai ser responsável pela sua gestão. Mas livre-arbítrio foi quando Deus deu lá no Éden a somente 2 pessoas, Adão e Eva. Pronto, acabou. Porque eles estavam ali entre decidir o bem e o mal. Né? E eles decidiram o quê? O mal. Você, diante de hoje, você tem que decidir pelo bem. Isso é uma livre gestão. Agora, se você decidir o mal, é um problema seu. É um problema seu. Como eu falo, não tem como pegar a cabeça da pessoa, abrir e colocar a Bíblia. Você não pode fazer isso para ninguém. O Evangelho não é isso. O Evangelho, com todo respeito a outras religiões, não faz isso. Tem religião que você tem que chegar e tem que ser vai na Arábia Saudita, você tem que ser da religião deles. Acabou. Na Coreia do Norte, você tem que ser da religião deles. Na China, tem que ser da religião deles. Ou seja, você qual for da religião, tem que chegar lá, tem que
como diz o outro, comer da comida deles. Mas o evangelho não é isso, não. O evangelho não é isso, não. Venha, né? Esse que tua porta e bata. Se alguém ouvir minha voz, quiser entrar na sua casa, cearei com ele comigo. O evangelho é uma livre escolha para você seguir a Jesus. Não pense que Jesus quer obrigar você a seguir ele, não. Não. Você está enganado. Se você está pensando que Jesus quer que você siga ele, a força, né? Porque o Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem que falar, pastor. Sim, mas o Espírito Santo fala o tempo todo. E a pessoa vai dizer sim ou não. Agora, quando a pessoa está quebrantada, a pessoa vai e dá lugar ao Espírito Santo. Eu tenho uma tese que o Espírito Santo fala com todo mundo. Mas o ser humano tem a sua decisão. E nesses países, e pastor, como é que as pessoas se convertem nesses países? Através de sonhos, de visões, de sonhos de visão, de profecia, de revelação, né? Porque, gente, Deus como quer agir, um homem não pode pedir. Ah, vou impedir o agir de Deus? Aonde? Quem é você? Ainda mais para salvação? Os lugares no mundo que está tendo mais visão são esses lugares aí. Ó. Por isso que tem muitos cristãos que se convertem lá sem nunca ter ouvido a palavra de Jesus ou lido a Bíblia. E os que leem e que ouviu estão sendo confirmados, testificados com a própria visão de Jesus. Né? Se não me engano, o próprio Benihim, ele teve uma visão com Jesus, né? O testemunho dele é um testemunho dessa natureza, que ele é daquela região ali, né, de Israel. Tem o Líbano, né? O Samuel da Vitória, tem tantos outros, né? Tem uma região muito boa, tem muitos profetas por ali, e dos bons. Hoje, um dos maiores profetas do mundo é indiano. Indiano, que é radicalizado nos Estados Unidos. Hoje, um dos maiores profetas do mundo é indiano, que está com sua residência nos Estados Unidos, radicalizado, como diz o termo diplomático, nos Estados Unidos. O nome dele é Mingau, alguma coisa. Muito conhecido por JB, e hoje é um dos maiores profetas de nossa história contemporânea, né? Ao contrário de outros que estão usando para marxismo, para humanismo, você tem que ser humano, não humanista. A humanista coloca o homem à frente de Deus. O humano, quando você é humano, você coloca Deus, né, como a sua base da sua humanidade. Né? Então, Deus, quando quer usar, usa qualquer um. Deus, quando quer usar, usa qualquer um. Um dos maiores profetas do mundo hoje é indiano, de um país onde a tradição evangélica é nula, praticamente zero. Né? Mas Deus, ele pode trabalhar com quem ele quer, aonde ele quer. Ele prega um evangelista, né? Por exemplo, um alemão, Deus pegou um alemão, Reinhard Bonk, para ganhar 300 almas para Jesus. Dizem que ganhou mais que Billy Graham, o Reinhard Bonk, que hoje dorme no Senhor. Homem fantástico, foi uma obra fantástica. Chegava na África, era 100 mil, 200 mil, 300 mil, até 1 milhão, ouço dizer, né, de pessoas que aceitaram Jesus. Ouço dizer. Então, quando Deus quer agir, meu amigo, acabou. Por que eu falo alemão? Porque a Alemanha tem aquele estigma, né? E tem aquela coisa de ser um país frio. E, né, no Evangelho, e os alemães ser frios. E Deus pega um alemão, para ganhar milhares de almas para Jesus. Eu li o livro dele, é fantástico. Várias pessoas já viram aqui no Brasil, várias pessoas sendo edificadas para a vida desse homem. Então não critique, gente, não critique quem está dando fruto. Ah, mas tem site, viva pela palavra. Esses sites são sensacionalistas, eles vivem de coisas fúteis, inúteis. Viva pela palavra de Deus. Quando tem alguém que tem um comentário sucinto, equilibrado, né, teológico, bíblico, eclesiástico ou espiritual, né, fundamentado na palavra, ouça.
né? Mas o que tem de menino na internet, o que tem de futilidade na internet, não está no gibi. Não está no gibi. Deveria ser proibido. Mas nós estamos num país que tem livre-arbítrio. Estou falando no meio evangélico, viu? No meio evangélico, né? Com coisas terríveis, devemos ater a palavra e buscar aqueles que têm as coisas relevantes. Eu ouço Oswaldo Lobo, eu ouço J.B. Carvalho, eu ouço Bispo Acril Roçafá, eu ouço Nádia Pedrini, já ouvi muito, hoje não, mas o Tiago Brunet, né? O Júnior Trovão. Tem boas pessoas aí que não se dobraram a Baal. Então, veja, se espelhe na vida deles. Se espelhe na vida deles, não em pessoas que não têm frutos, né? Ou fica em termos de futilidade. Então, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, oro por esse canal, que eu estou orando por vocês. Então, fica certo assim, eu oro por vocês, você ora por mim, né? Abençoando esse canal para que possamos chegar aos próximos 200, né? Inscritos. Você vai ser um missionário desse canal. E vamos chegar a 200 inscritos e abençoar a vida das pessoas, né? Deixe seu like, deixe seu comentário. Eu gosto muito de ver o comentário, eu gosto de responder o comentário. Já está aumentando mais os comentários, né? À medida que está aumentando os seguidores, está aumentando os comentários. E eu gosto de responder questões, compartilhar, estar em comunhão com vocês. Não importa onde você esteja, a igreja que você esteja ou o lugar que você mora. Pode ficar aqui à vontade. Esse canal é nosso para glorificarmos a Deus juntos e exaltar o nome do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe, né, e dê direção a você. E é o tema da mensagem, vou colocar aqui agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém? Que essa mensagem venha fazer guarita no seu coração e venha fazer um despertar espiritual. E sempre falo, estou aqui para servir a igreja do Senhor, né? Estou aqui para... Alguém me perguntou, você pastorearia tal igreja? Eu falei, rapaz, estou aqui para servir a igreja do Senhor. Eu sou um pastor, né? Eu sou um filósofo, pastor filósofo, e faço tudo para a glória de Deus, né? Mas estou aqui a serviço de Deus. Se for para dar glória a Deus, sempre dando glória a Deus, né? E sempre esperando a voz de Deus, buscando a direção de Deus. Mas eu quero ser apenas um simples servo e nada mais, né? Respeitando sempre a palavra de Deus, que para mim é a maior riqueza que Deus deixou aqui na terra, de uma forma magnífica, que fala todo o percurso da terra, né? E de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Forte abraço. Até mais. Em nome do Senhor Jesus. Seu amigo pastor Oséias Silva, um simples servo e nada mais. Glória a Deus.